Você já parou para analisar quão poderosa é uma inteligência artificial e de que maneira ela pode ajudar em sua pesquisa? É muito difícil quantificar o poder de uma IA, mas de uma coisa eu tenho certeza: todo e qualquer problema que você tiver em sua pesquisa, a IA pode solucionar. Meu nome é Ramon Barreto, sou engenheiro mecânico, especialista em inteligência artificial e hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para evoluir sua pesquisa utilizando inteligências artificiais. A empresa GPT Acadêmico, na qual eu administro, não é uma organização de inteligência artificial. Somos uma empresa de produção e orientação acadêmica e hoje praticamos assessoria com diversos estudantes em todo o Brasil. Então, juntando a nossa expertise no meio científico com a nossa experiência em inteligência artificial, desenvolvemos uma metodologia científica para a produção de trabalhos acadêmicos utilizando inteligência artificial. O método GPT Acadêmico começou a tomar forma lá no finalzinho de 2022, quando eu estava concluindo meu TCC e precisava de uma motivação para poder continuar o que eu já tinha feito e finalizar a escrita do meu trabalho. Então eu desenvolvi um aplicativo, sou engenheiro mecânico, como eu disse, e eu estava estagiando em uma empresa na Bahia de vidros, e eu desenvolvi um aplicativo para essa empresa para fazer a gestão de manutenção daquele setor, E eu trabalhei nesse aplicativo durante 8 meses. Porém, tinham muitas coisas de linguagem de programação na qual eu não sabia fazer. Eu queria muito colocar funções no meu aplicativo, mas eu não sabia fazer. Então, quando a inteligência artificial surgiu, que foi lá em novembro de 2022, e eu tomei conhecimento, eu pude evoluir muita coisa no meu aplicativo, Então, programações avançadas, que antes eu não sabia, eu consegui fazer utilizando a inteligência artificial e o poder de programação dela. Então, eu consegui evoluir esse aplicativo de tal forma que hoje ele virou um produto, Então, esse negócio hoje chama Gestu e ele veio a partir de um TCC na área de manutenção preventiva que eu desenvolvi. E tudo isso foi graças ao poder da inteligência artificial. Por quê? Eu já tinha o aplicativo, ele rodava muito bem, ele já estava sendo validado durante 8 meses, porém coisas que eu não sabia, a inteligência conseguiu fazer em minutos. Então foi muito incrível o poder. Então a partir disso, na época eu tinha muita dificuldade em criar um planejamento de referencial teórico. Meu tempo era muito reduzido, porque eu fazia faculdade, eu trabalhava, tinha as coisas de casa, então era muito corrido para eu poder dar conta de tudo. Então a inteligência ela veio para somar, para otimizar meu tempo e tudo mais, e a gente vai falar sobre isso no decorrer do demonstrativo desse vídeo. Então eu fiz essa introdução porque eu sei de tudo que você passa na produção do seu trabalho. O bloqueio criativo para poder planejar aquela escrita, dificuldade em encontrar obras, isso é terrível, para poder você concluir seu referencial teórico, uma boa estruturação da sua metodologia, dos seus resultados de discussão, um orientador que é muito ferrenho, cobra demais, e você também se cobra muito. Também tem a questão da procrastinação, que isso é natural do ser humano, e quando você está enfrentando uma dificuldade, você tende a adiar aquele problema, Então, muita coisa associada a uma produção acadêmica pode surgir, eu sei muito bem como é isso, e é muito complicado. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para mostrar que isso pode ser ultrapassado, Isso ficou para trás, porque a IA consegue resolver esses problemas. E por que é importante você saber da existência da IA e executar, ou seja, sempre utilizar no seu meio? Porque as coisas vão mudar muito. A revolução que a inteligência artificial trouxe para a comunidade foi muito forte, muito poderosa. Então, nos próximos 5 anos, todos os setores vão mudar por conta da inteligência artificial. Então, as pessoas precisam caminhar junto à corrente, não pode ficar estagnado. Então, é preciso aprender inteligência artificial. Nós somos especialistas, e eu estou falando da GPT Acadêmico, no ambiente universitário, ou seja, a aplicação do método para a produção acadêmica no ambiente universitário. Mas a inteligência artificial serve para tudo, inclusive no ambiente profissional. Então, se você não se dedica a aprender a inteligência hoje, pode correr muito risco no futuro. Porque as pessoas que souberem utilizar, as pessoas que aplicarem a metodologia com inteligência artificial, vão estar à frente daqueles que não utilizarem. Porque uma IA consegue pensar em algo que o ser humano não pensa.
Enquanto você está pensando em 10 estruturas, você pode pedir 100 mil estruturas para a IA e pedir para ela trazer as 5 que mais fazem sentido naquele trabalho, por exemplo. Então isso é um avanço extremamente absurdo que é preciso acompanhar. Quem não acompanha está fadado ao fracasso, infelizmente. E como eu disse, né, eu sei que não é fácil, muitas pessoas pensam, né, que realmente é fácil fazer a pesquisa, você estudou o tempo todo para aquilo. Você que está no doutorado, por exemplo, mas você já fez mestrado, já entregou a dissertação, mas eu sei que não é fácil. Hoje eu sou bacharel em engenharia, engenheiro, mas as pessoas que trabalham comigo são doutores, são mestres, e eles passaram pelo mesmo sufoco que vocês estão passando, né? Então, na graduação é muito difícil. Na dissertação é muito difícil. Na tese também é muito difícil. Mas isso pode se tornar fácil. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, como eu disse, o método GPT acadêmico é a nossa expertise e experiência em inteligência artificial transformada em um conhecimento e disponibilizada para a comunidade, né? Então, hoje, vou dar alguns exemplos possíveis que uma IA consegue desenvolver. Uma IA hoje ela consegue ler um livro de até 300 páginas completo e você pode fazer qualquer solicitação que você quiser, ela vai entregar a resposta. Então se você precisa de uma resenha daquele livro, ela vai ler e entregar a resenha. Se você precisa saber quais páginas falam sobre determinado assunto, você não precisa procurar. A IA procura para você e otimiza o seu tempo, otimiza a sua produtividade, entende? Outro ponto extremamente importante, questão de gráfico, de tabelas, questão de planejamento da pesquisa, questão de criação de esboço, criação de roteiro. Antes era muito difícil fazer, você planejar o que citar, o que colocar no seu referencial teórico, você planejar a sua metodologia, né? Vamos supor que seja uma pesquisa de revisão da literatura. Você tem que criar uma metodologia citando quais bibliotecas você buscou aqueles artigos ou aqueles trabalhos para poder citar, né? Você precisa criar um escopo daquele tema que você está trabalhando. Tudo isso a IA consegue otimizar, né? Então, ela vai trazer os tópicos que mais fazem sentido para aquele tema. Então, aquilo entrega valor para a sua pesquisa, né? E pontos que você antes não pensaria, a inteligência artificial consegue pensar para você. Então, você valoriza aquela pesquisa no meio científico, né? Imagine você fazendo uma tese, algo inédito, e a partir dos seus dados, né, seja uma pesquisa quantitativa, a partir dos seus dados, a IA faz uma interpretação e consegue trazer um viés, uma solução que você não tinha pensado. Isso é extremamente valioso em questão de produtividade, em questão de acrescentar as publicações que tem hoje, né, no ambiente científico. E uma inteligência artificial consegue fazer. Então hoje, nosso material, por que existe esse material hoje para a comunidade? A inteligência artificial ela é gratuita e disponível para todos. Qualquer pessoa que criar uma conta hoje consegue usar a inteligência de graça. Porém, é muito fácil você falar utilizar a inteligência. Porque ela é muito poderosa, sim. Ela consegue entregar coisas inimagináveis, sim, mas ela precisa de alguém para solicitar da forma correta. Muitas pessoas, inclusive, né, que eu já perguntei e tudo mais, elas se sentiam frustradas porque a IA não entregava o que elas pensariam. Por exemplo, uma resposta de uma questão. Mas o problema não está na inteligência artificial, está na pessoa. É na forma que a pessoa faz a solicitação. Vou dar um exemplo prático aqui, que muitas pessoas ficam chocadas depois que aprendem, porque utilizam de uma forma enquanto é de outra. Vou dar um exemplo da biologia, né? Alguém está fazendo um TCC em anemia, o assunto anemia falciforme. Se eu estiver construindo meu referencial teórico, eu não posso chegar no chat GPT e pedir, me forneça um texto sobre anemia falciforme com citações. Isso é um grande erro. A maioria das pessoas fazem assim, mas é extremamente errado fazer isso. Porque o ChatGPT ele foi treinado com uma quantidade limitada de parâmetros. E certas coisas ele realmente não sabe. O formato correto é você treinar a inteligência com as informações e a partir daí ela vai se inspirar naqueles textos para construir um texto novo. E é justamente aí que entra GPT acadêmico. Não sei se vocês conhecem, se alguém conhece, ok, mas existe hoje a engenharia de prompts. Ou seja, pessoas que criam comandos de tal forma que consiga explorar o máximo de uma inteligência. Ou seja, a profundidade máxima dela. O quão poderosa é aquela resposta da inteligência. E aí entra GPT acadêmico. Então hoje, cada parte de um trabalho
seja validação do tema, introdução, referencial teórico, nós criamos e validamos os comandos avançados para utilizar na IA, as estratégias anti-plágio, né, que inclusive é uma dúvida seríssima das pessoas. Ah, se eu estiver utilizando um texto de IA, é plágio? Depende. O plágio de inteligência artificial existe, mas existe para aquele que eu citei anteriormente, de você chegar diretamente e pedir o texto para a IA. Uma IA, ela tem um padrão de escrita, ela vai seguir a quantidade de palavras, ela vai seguir a quantidade de caracteres exatamente, ela vai ter uma estrutura padronizada, ela vai utilizar um vocabulário que normalmente os humanos não utilizam. Então, existe hoje ferramentas de identificação de plágio que conseguem extrair esses pontos daquele texto e saber se aquilo foi de inteligência artificial ou não. Porém, se você utiliza uma estratégia de humanização da escrita, o que é isso? Você vai ensinar a inteligência a escrever como um ser humano. Então, se eu estiver num tópico de referencial teórico e eu preciso escrever aquele pequeno tópico ali, por exemplo, de manutenção preventiva da minha área, eu vou treinar a inteligência com textos que outros humanos escreveram com citações verdadeiras que eu busquei nos portais, inclusive o Google Acadêmico. A inteligência vai aprender aqueles textos e vai se inspirar neles. Ou seja, ela vai escrever algo inédito, algo novo, algo que nunca foi escrito por outra pessoa, mas inspirada naqueles textos de outras pessoas, entende? Então isso não vai acusar plágio de inteligência artificial e não vai acusar plágio de humano, porque ela não copia, ela se inspira. Então isso é extremamente genial e extremamente poderoso. Agora, dando um exemplo prático aqui para vocês, eu vou acessar o ChatGPT. Veja bem que na página, no capítulo de referencial teórico do guia, tem todo o passo a passo que é preciso seguir. Então eu vou simular, na minha área mesmo, manutenção preventiva, né? Eu vou pedir um roteiro, me forneça um roteiro. Então eu estou pedindo um roteiro para a inteligência artificial. A partir desse roteiro, aí agora que vem a estratégia. Eu não posso pedir o texto para a inteligência. Eu vou pegar aquele roteiro, a palavra do tópico 1, ir no Google Acadêmico e buscar por aquela palavra ou aquele tópico. Tendo aberto alguns trabalhos, vou copiar as citações daqueles textos, colar esses textos dentro do ChatGPT e usar um comando validado que está dentro do nosso guia. Este comando aí. Tudo que está em vermelho, você vai substituir. Né? Então, essa é a nossa rotina. Metodologia tem seus comandos, referencial seus comandos, introdução seus comandos. Tudo de vermelho você vai substituir pelo que é necessário. Lá está escrito, né? O passo a passo. Então, uma vez você alimentando esse comando e colocando os textos para a inteligência se inspirar, ela escreve um referencial teórico completo, sem plágio nenhum. Inclusive, existe uma inteligência artificial chamada Smoorin, que ela verifica o plágio de inteligência artificial, que são aqueles, né, de padronização da escrita e tudo mais. A gente também ensina a utilizar essa inteligência lá, justamente para você ter garantias de que não vai dar nenhum tipo de plágio. Né? Então, se der plágio, existe uma inteligência artificial para parafrasear aquilo, ou seja, para tirar a padronização de IA, tornar aquele texto humanizado. É possível fazer tudo utilizando a inteligência artificial. Claro que nós recomendamos apenas 85% de produtividade, porque não é interessante ficar enviesado por inteligência artificial. O que é isso? Uma IA, ela é muito poderosa. Ela tem um nível de persuasão, ela consegue convencer as pessoas muito fácil, né? Então isso você acaba se tornando enviesado por ela. Então se você precisa de 3 objetivos específicos, nunca peça 3 objetivos. Você pede 15, 10 a 15 e você, com sua visão crítica do seu trabalho, escolhe 3 dentre aqueles 10. Mas nunca peça 3 para IA. Porque se você fizer isso, você vai estar aceitando o que ela entregar. Jamais fique enviesado ou enviesada por inteligência artificial. A gente também ensina isso. Um ponto importante que eu deixei para citar agora é acerca da nossa comunidade acadêmica. Né? Então, como eu já expliquei, o nosso material está disposto em formato de livro digital tecnológico. Cada capítulo é uma parte do trabalho, desde a validação do tema até a construção dos resultados de discussão. Tudo o que você precisa saber, porém cada pesquisa tem sua especificidade, né? Nenhuma pesquisa vai ter um padrão.
sempre tem alguma diferença, algum ponto ali que outra não atenda. Então, por isso, nós criamos uma comunidade acadêmica para acompanhar os estudantes, os discentes, que estão produzindo suas pesquisas com a ajuda da inteligência artificial. Porque imagine que você faça a aquisição do nosso material, faça esse investimento, mas algum ponto do seu trabalho o nosso material não atenda. Então você, estando na nossa comunidade acadêmica, é um grupo exclusivo no WhatsApp, vai lançar sua problemática e nossa equipe vai criar uma solução baseada em inteligência artificial. Além disso, nós também praticamos consultoria gratuita. Então, se você quiser aprender outras funções, outros pontos, pode agendar a sua consultoria, pode perguntar no nosso grupo exclusivo e nossa equipe vai estar ali disponível para ajudar você. Além disso, a gente também tem um e-book, né, com mais de 600 prompts. Isso não é específico para o meio acadêmico, né? É de forma geral. Você pode utilizar em sua casa algum ponto específico, alguma leitura, facilidade, desbloqueio de ideias, tudo. São mais de 600 comandos que você pode utilizar no ChatGPT e em outras inteligências artificiais. Até porque, em nosso material, a gente não só ensina o ChatGPT, a gente ensina 12 inteligências artificiais gratuitas que conseguem contribuir em cada parte da pesquisa, né? Então, esses bônus, eles estão disponíveis por tempo limitado. O nosso grupo, hoje a nossa comunidade, como vocês podem ver, já tem mais de 300 pessoas, né? Então vai chegar um tempo que a gente vai precisar limitar e por isso que esses bônus, eles são de urgência, né? Se você não fizer a aquisição agora disso, pode voltar em outro momento e esses bônus não estarem mais disponíveis. Então, se você quiser transformar a forma de produzir um artigo científico, uma tese de doutorado, utilizando inteligência artificial, se você quiser aprender todo o método GPT acadêmico para otimizar cada detalhe da sua pesquisa, o momento é agora. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, na descrição dele tem um link que você pode acessar nosso site. E se você já estiver em nosso site, pode descer o cursor até o final da página, ler ponto a ponto que a gente tem a oferecer e fazer a aquisição. E imediatamente você já vai fazer parte da nossa comunidade acadêmica. Então hoje já transformamos, a empresa só tem 10 meses, e transformamos trabalhos e produções de mais de 700 pessoas. Desde doutores, né, que estão fazendo PhD, até pessoas que estão na graduação. Oi, Ramon, tudo bom? Poxa, primeiramente, desculpa não ter respondido antes. Acabei resolvendo outras coisas e esqueci de responder. Mas enfim, ficou ótimo o TCC, tá? Eu entreguei pra minha professora, ela adorou. Tirei 9,5 no trabalho. Então, ela rasgou elogios pro trabalho de vocês, tá bom? Se precisar de alguma recomendação aí, precisar